Bom dia, todo mundo. Deixa eu só aqui já ir compartilhando enquanto o pessoal entra. Começa agora mais um Bom Dia 247 com notícias importantes nessa manhã de quarta-feira, 6 de dezembro. Um segundinho. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, Gilberto? Vamos compartilhando, vamos aumentar o alcance importante. Deixa eu só jogar na página do Léo Estopa. Aqui. Salve, salve, Carlinhos. Pessoal chegando, obrigado. Espera aí. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Gisele? Andréia, sempre presente, Edmundo, esperando a turma que está lá no cafezinho ou está chegando. Márcia, vamos lá. Simone, recomendada do Calazans e Rômulo. Obrigado ao cafezinho, obrigado a todos. Compartilhei um pouquinho tarde o cafezinho hoje, acordei um pouco mais tarde. A gente tem trabalhado muito, né? Fechando os programas ontem à noite e começando aqui logo cedo. Dá um alô aqui para a Juliana, que está editando o 247. Se tiver qualquer problema de áudio, peço a vocês para me indicarem, para a gente tentar ajustar aqui. Bom, eu queria começar destacando com vocês a notícia que me parece mais importante, e já vou colar aqui, que é um recado dado pelo advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira. Esse é um advogado que defende o Lula na questão eleitoral, que é quem vai tentar registrar a candidatura Lula no TSE, e ele disse o seguinte: não adianta nada você ter a pressa do TRF4 para acelerar o processo, porque não é o TRF4 que define o registro ou não da candidatura Lula. Tudo isso vai depender das liminares que vão ser julgadas e dos recursos, tanto no STJ quanto no STF, e ele afirma categoricamente que é possível levar a candidatura Lula até 10, 15 dias antes do primeiro turno, ou seja, seria uma decisão insana, uma canetada do Supremo ou do STJ, barrar o Lula às vésperas de uma eleição, onde ele certamente teria de 35% a 40% dos votos no cenário mais conservador. Deixa eu colocar para vocês o que fala aqui. Muda muito pouca coisa no quadro geral a pressa do relator Gebran, né? Para quem não sabe, o Gebran apresentou o voto dele em apenas 100 dias, quando a média no TRF4 do próprio Gebran era de 275 dias, ou seja, um terço do tempo para analisar o recurso do Lula. Mas isso muda pouco, porque não é o TRF4, ao contrário do que muitas pessoas têm dito, que vai definir se o Lula é ou não candidato. Outra coisa importante que eu queria destacar para vocês, isso foi colocado também pelo Eduardo Guimarães no blog da Cidadania, lembrando que a decisão final cabe às instâncias superiores e não à segunda instância, porque o Lula só estará inabilitado, eventualmente, se todos os recursos dele já tiverem sido julgados, e evidentemente os recursos não são julgados no tribunal que faz o julgamento em segunda instância. Só tomar um gole aqui. Promover a nossa caneca. Então, acho que essa é uma notícia importante. Queria também lembrar que hoje a gente vai ter Eduardo Guimarães na TV 247. Ele vai estar participando do debate à noite no lugar do Paulo Moreira Leite. Paulo Moreira Leite vai estar na Venezuela. Aliás, já embarcou hoje de madrugada e já deve estar chegando por lá. Então, a gente vai ter o Eduardo Guimarães nesses dias, né? Obrigado aqui ao Wellington e ao Rômulo. A Leia me lembra que foi recomendado por eles. Então, queria destacar essa notícia, que eu acho que é uma boa notícia dada pelo advogado do Lula. Outra coisa muito importante, eu não sei se vocês viram, o discurso do Lula ontem na cidade de Campos, de Goytacazes,
Eu só senti ele muito cansado, muito rouco. É muito desgastante para uma pessoa que já tem, se não me engano, 72 anos de idade, participar dessa maratona, dessas caravanas que ele tem feito. Mas ele destacou uma mensagem muito importante, dizendo o seguinte, que a próxima etapa da caravana dele, assim que terminar Espírito Santo e Rio de Janeiro, ele vai para o Paraná. Ou seja, ele quer fazer uma caravana na terra do juiz Sérgio Moro, né? E disse o seguinte, se alguém roubou a Petrobras, que vá preso, mas não prejudiquem o trabalhador. Essa foi a mensagem mais importante do Lula na cidade de Campos. Falando em Moro, Moro ontem recebeu o prêmio de Brasileiro do Ano na revista Isto É, fez um discurso em que o Temer também estava no palco. Ele foi questionado por um jornalista da Folha se ele não se sentia constrangido em dividir o mesmo palco com o Temer, denunciado por corrupção, formação de quadrilha e tudo mais. E ele simplesmente respondeu, vou pular esta pergunta. Não quis responder, mas ele fez um pedido direto ao Temer. Ele pediu ao Temer que se empenhasse na questão da prisão em segunda instância, né? E acaba de ser criticado por um advogado importante, que é o Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, que disse o seguinte, que não cabe a um juiz de primeira instância pedir a um presidente de um poder executivo, no caso o Temer, para que interfira em outro poder, que é o poder judiciário. Ou seja, ele apontou uma interferência indevida do juiz no caso concreto, né, que é essa questão de influir ou não na primeira instância. Voltando ao Lula, acho que é muito importante vocês prestarem atenção numa nova manobra que pode vir paralelamente a essa questão do TRF4, foi colocado aqui pelo Merval Pereira, e eu estou colocando aqui o link para vocês já. Merval lança nova manobra para barrar Lula. PEC impede mais que 2 mandatos. Existe uma proposta de emenda constitucional sendo discutida, que é essa do chamado semipresidencialismo, né? O semipresidencialismo é esse regime que seria meio presidencial, meio parlamentarista, que é essa ideia que vem sendo discutida pelo Gilmar Mendes e pelo Michel Temer. Nessa PEC, nessa emenda, você tem uma proposta, vamos dizer assim, que foi colocada lá de contrabando, que diz o seguinte, que um presidente não poderá ter mais do que 2 mandatos no Brasil. Ou seja, como Lula já foi presidente 2 vezes, ele não poderia disputar um 3º mandato. Se essa PEC for aprovada no ano que vem, com validade já para as eleições de 2018, o Congresso barraria o Lula. O que o Merval coloca é que essa PEC valeria para as eleições seguintes. Ou seja, se o Lula ganhar em 2018, ele não poderia concorrer em 2022. Mas é muito importante a gente prestar bastante atenção, que o Merval, como todos sabem, é uma pessoa muito influente na Globo e que tenta, de todas as maneiras, pressionar o poder judiciário. Então, eu acho que aí tem mais uma manobra sendo colocada. Voltando aqui aos fatos do dia, queria destacar para vocês pesquisa Datafolha que mostra que a rejeição ao Congresso Nacional nunca foi tão alta como agora. É a rejeição mais alta da história, o que é absolutamente compreensível. O Datafolha conclui que 60% dos brasileiros consideram o Congresso Nacional ruim ou péssimo. E aí as razões evidentes são óbvias. O Congresso é protagonista de um golpe parlamentar, não é mais um golpe militar, mas é um golpe parlamentar, em que os próprios parlamentares traem a democracia, derrubam uma presidente legítima, colocam um usurpador no poder que executa uma agenda extremamente antipopular, regressiva, contra o trabalhador, contra os brasileiros, e a consequência não poderia ser outra que não fosse essa rejeição generalizada. Além, né, sem falar, é óbvio, na corrupção disseminada no próprio Congresso Nacional. E aí você tem análise sobre a pesquisa. Eu queria destacar o que diz o Bernardo Melo Franco, que é um colunista importante da Folha, dizendo que essa rejeição ao Congresso pode abrir espaço para soluções autoritárias no Brasil, para propostas autoritárias, para que chegue um maluco tipo Bolsonaro e que defenda ideias do tipo, olha, vamos fechar o Congresso, coisas desse tipo. Eu queria, então, enfatizar uma coisa que tem sido dita com frequência pelo Leonardo Stoppa,
sempre que ele faz as transmissões lá com a gente, a importância de se eleger um Congresso Nacional comprometido com o campo popular, né? A gente já falou muito disso com a Dilma, com o Lula, quer dizer, entrevistas. Todos os governos progressistas, os últimos 4 governos, não tiveram maioria no Congresso. Tinham lá uma base de 100, 120, 130 deputados dos partidos de esquerda, que tinham que formar suas maiorias fazendo as coligações com esses partidos do chamado Centrão ou até da direita, como é o caso do PP. Isso, evidentemente, deu no que deu. As pessoas aí já, né, conheceram todos os escândalos, quer dizer, provocados pela chamada governabilidade. Então é muito importante, nessa próxima eleição, que as pessoas tenham o compromisso de votar de cima e embaixo em pessoas ideologicamente alinhadas com o projeto progressista, e não que sejam alinhadas por uma maneira mercantil, vamos dizer assim, quer dizer, que vendam o seu apoio ao Lula ou a um outro candidato do campo progressista. Essa rejeição ao Congresso, tomara que ela provoque uma renovação importante em 2018. Então é muito importante que vocês tenham essa atenção em votar nos deputados e senadores também na próxima eleição. Falar em votar, o Moro ontem no prêmio da Isto É, ele disse o seguinte, quer dizer, que olha, a Lava Jato mostra que o Brasil tem que ter preocupação em votar melhor, em escolher melhor seus candidatos. Evidentemente que ele estava falando do Lula, né? Ele está pedindo às pessoas que não votem no Lula, mas a nossa leitura dessa questão da corrupção, ela vai por um outro ângulo. Quer dizer, é importante que o Lula ou um outro candidato do campo progressista tenha uma base orgânica mais sólida do que teve nos últimos mandatos, né? A Marta Camargo coloca aqui 100% esquerda. Eu acho que esse é um bom conselho, seja PT, PDT, PCdoB, PSOL, né, parlamentares que sejam alinhados com um projeto progressista. Outra notícia que eu acho que é muito importante a gente ter aqui nesta manhã, o Marcelo Calero, que foi ministro da Cultura, ele foi ao Twitter e ele questionou se o Temer não tem ligações com a lavagem de dinheiro do Gedel, né? O Gedel usou parte daquele dinheiro vivo apreendido no apartamento, os tais 51 milhões, para comprar apartamento naquela torre chamada La Vue, em Salvador, na capital baiana. E, para quem não se lembra, o Marcelo Calero era ministro da Cultura, havia uma pressão para que esse prédio fosse liberado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio. O Gedel chegou a pedir a cabeça do Calero, o Calero não aceitou, gravou o Gedel, levou ao Temer, e o Temer, que poderia ter demitido o Gedel naquela ocasião, antes da descoberta dos 51 milhões, ele fechou com o Gedel, demitiu o Calero saiu, e agora, pelo que diz o Calero, pode haver até uma ligação entre o Gedel e o Temer e o dinheiro lá apreendido em Salvador, os tais 51 milhões. Né? Lembrando que foi denunciada também a mãe do Gedel, a Marluce, foi denunciado o Lúcio Vieira Lima, irmão do Gedel, e o PSOL já apresentou um pedido, aliás, irá apresentar um pedido pela cassação do Lúcio nos próximos dias, lembrando que um parlamentar ligado a uma apreensão de dinheiro sujo de 51 milhões, a maior da história do Brasil, não poderá manter um mandato de deputado federal. Então é muito importante, a gente volta na questão da rejeição ao Congresso. A rejeição ao Congresso está ligada à corrupção, à traição ao voto popular, ao apoio ao golpe, a essa agenda antipopular, e um capítulo importante que pode ser jogado nos próximos meses é a própria cassação do Lúcio Vieira Lima, pedida pelo PSOL. Outra notícia que eu achei curiosa, que eu quero destacar com vocês, é a questão do Marcelo Odebrecht. O Marcelo Odebrecht vai sair da prisão no dia 19 de dezembro desse ano, já daqui a 2 semanas praticamente, e a Folha revelou que nesses 2 anos em que ele esteve preso, ele fez várias doações aos presídios brasileiros, em especial os presídios lá do Paraná. Então é um gesto louvável de uma pessoa que teve a oportunidade de rever seus valores, né, nesse momento em que ele esteve lá. Mas então vamos voltar ao ponto mais importante. Quero ver aqui os comentários das pessoas. É muito importante a gente acompanhar essa questão da estratégia do Lula, né? O Lula vai continuar na caravana, né? De Campos vai para Maricá hoje,
de Maricá segue por outras cidades do Rio de Janeiro e essa caravana termina num ato na Petrobras em defesa dos empregos da cadeia do setor de óleo e gás, de petróleo, e de lá ele já anunciou que vai para o Paraná. Acho que é muito importante a gente lembrar que ontem também o advogado do Lula, o Cristiano Zanin Martins, questionou o presidente do TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores, questionando para saber os motivos do porquê ele passou. Na verdade, o relator, o João Pedro Gebran, estaria passando na frente dos demais processos o processo do Lula. Ou seja, ali você já tem um recurso para questionar a pressa do TRF4, e isso, evidentemente, vai ser levado a instâncias superiores, porque um processo não pode andar na frente dos outros simplesmente porque o relator tem pressa ou porque existe um objetivo político de fazer com que isso aconteça, vamos dizer assim, no tempo determinado, por exemplo, pela Globo, né? Deixa eu ver aqui, a Andréa Truz defendendo a estratégia do Zanin. E aqui a Maria Eva, evangelista, acho que ela está lembrando de um tema importantíssimo, que é a demissão dos 1.200 professores da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. A gente falou desse tema ontem no debate, eu, Alex, Paulo Moreira Leite. Acho que é um tema crucial para as pessoas entenderem o que é a reforma trabalhista e o que é a reforma da Previdência. Mais do que isso, para entenderem como que o próprio Temer é quem está quebrando a Previdência. Aconteceu o seguinte, a Estácio de Sá vai demitir 1.200 professores e vai recontratá-los 2 ou 3 meses depois, fora da CLT, ou seja, sem os direitos trabalhistas e sem a contribuição previdenciária. Na verdade, você não tem... A gente teve até um dado recente, quer dizer, que apontou uma pequena melhora no mercado de trabalho, mas 99% das vagas criadas foram vagas sem carteira assinada, né? Isso significa que são vagas que não geram os impostos, os encargos trabalhistas e as contribuições previdenciárias. Nesse caso da Estácio é muito grave, porque você mostra, quer dizer, que praticamente são as mesmas pessoas demitidas que são recontratadas com salários menores, o que é inconstitucional, né? E sem os direitos trabalhistas. Então, na prática, você tem um drible, né, na questão das contribuições, e você vai ter, paralelamente, uma arrecadação muito menor para a Previdência. Aí vem o Temer, que diz em seguida que ele tem que aprovar a reforma da Previdência, porque se não aprovar, o Brasil vai quebrar, os jovens não vão conseguir, sei lá, ter nenhum tipo de futuro. Estou colocando só a notícia aqui para vocês. Está aqui, ó, estrago de Temer na reforma trabalhista. Então é muito importante que essa notícia seja muito compartilhada, muito debatida, muito dividida, porque ela mostra a incoerência dessa reforma trabalhista que piora as condições da Previdência e que leva o Temer, né, em seguida, a propor uma reforma. Lembrando que hoje ele não tem votos para aprovar a reforma da Previdência, ele tem dito que só vai colocar em votação se tiver os votos necessários para aprovar, mas tudo indica que ele não tem condições de aprová-la. Inclusive a Bovespa caiu bastante ontem, diante da percepção do mercado financeiro de que não há votos suficientes para aprovar essa reforma, né? Deixa eu ver o que mais aqui eu acho que merece algum destaque nessa manhã. Falando de Lula, né? Falando do Merval, importante atenção aí nessa PEC que pode impedir que alguém exerça mais de 2 mandatos presidenciais no Brasil. Evidente que é uma PEC que tem endereço, e o endereço é o Lula. A rejeição ao Congresso, a fala do Lula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Importante a gente prestar muita atenção ao que está acontecendo em Honduras. Isso tem sido falado com frequência pelo Paulo Moreira Leite. Honduras, para quem não sabe, foi onde começou essa onda de golpes parlamentares na América Latina. Então começou com a derrubada do Zelaya, com apoio dos Estados Unidos. O golpe dura até recentemente, houve uma eleição, a oposição vence a eleição, mas os resultados são anulados, alega-se fraude na contagem e tal, tudo mais, e o país está pegando fogo, população nas ruas. Então é muito importante a gente imaginar que isso possa ser um prenúncio do que eventualmente poderá acontecer no Brasil se a população não estiver disposta a lutar
não apenas pelo direito do Lula de ser candidato, mas principalmente pelo direito de, se vencer, ser empossado. Então é muito importante porque a gente terá pela frente aí um ano muito, muito duro, de muito combate judicial, mas também de muito combate nas ruas. Está aqui, voltando à Previdência, a Josane Ribeiro fala: a maioria dos brasileiros não tem como pagar previdência privada. Importante o que você está falando, Josane, porque você tem muitos jovens no Brasil hoje com um discurso fabricado pelo MBL, achando, não, veja bem, precisamos apoiar a reforma da Previdência. Eles já se veem como profissionais bem-sucedidos que vão estar lá pagando sua previdência privada. Lembrando o seguinte, estão entrando numa situação de mercado de trabalho absolutamente desamparados, né, onde as pessoas começam a ser contratadas, em alguns casos, por hora, são os trabalhadores intermitentes. É importante a gente falar mais dessa questão do trabalho intermitente, que inclusive permite remunerações abaixo do salário mínimo. Você pode ter pessoas contratadas, por exemplo, quer dizer, quem trabalha no comércio, nos bares, nos restaurantes, as pessoas poderão ser contratadas 2, 3, 4 dias por semana, algumas horas por dia, sem nenhum tipo de contribuição previdenciária também, totalmente fora do sistema de seguridade social e, evidentemente, com uma renda de subsistência. Uma renda de subsistência que não permitirá a ninguém pagar nenhum tipo de previdência privada, né? E mesmo se pagassem, é muito importante lembrar que os planos de previdência privada geram uma renda futura relativamente baixa, né? O que você tinha no sistema atual, e tem ainda, o sistema é um modelo de repartição, em que as gerações novas financiam aqueles que estão saindo do sistema. É esse sistema que está sendo implodido pelo Temer, principalmente com a reforma da Previdência, que fica claro nesse exemplo da Estácio. 1.200 demissões, 1.200 contratações sem o mesmo salário, né? Simone Casagrande também fala que os brasileiros não têm condições de contratar planos de saúde e os planos de saúde vêm tendo queda ano a ano no Brasil. Está aqui, Tacla Duran, de onde saíram 50 milhões, o Banco Central não sabe, é uma grande questão, a gente tem que insistir nesse tema. Gideon, dizendo que quer cursar engenharia, mas tem medo por conta da automação. É muito importante, Gideon, você ver uma entrevista que a gente publicou com o presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino, falando sobre o desmonte da engenharia no Brasil, mais de 50 mil engenheiros desempregados no país. Isso não significa que seja um desincentivo, mas é muito importante que as pessoas tenham a dimensão do estrago provocado no Brasil nos últimos 3 anos. Estrago semelhante ao de algumas bombas atômicas, né, que tem uma relação direta com essa questão policial, evidentemente. Então, é importante vocês verem a mensagem do Lula na cidade de Campos, onde ele fala que não prejudiquem o trabalhador com tudo isso que tem sido feito. O estado do Rio de Janeiro, evidentemente, foi o estado mais afetado, porque é o estado onde está a indústria do petróleo, do óleo e gás, da Previdência. E aí, para fechar com uma má notícia, né, de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória da Shell, que é a MP 795, que permite às empresas de petróleo que vão explorar o pré-sal trazerem todos os equipamentos de fora do país com isenção fiscal, sem pagamento de impostos, sem exigências ambientais, com muito mais flexibilidade na área ambiental e com um conteúdo nacional praticamente zero. Ou seja, a política de conteúdo nacional está sendo implodida pelo Congresso, o Congresso mais rejeitado da história do Brasil, e é uma medida provisória pedida pela Shell, como apareceu já na imprensa britânica, né? Muito importante tentar reverter essa MP 795 no chamado referendo revogatório. Entreguistas, como diz aqui a Daliane Morandi, concordo, Luciana Lima, fim da indústria naval, e o Lula vai visitar os estaleiros. É uma coisa importante, a gente também entrevistou o presidente da FUP, Federação Única dos Petroleiros, né, lembrando que o Lula começou a sua campanha de 2002 no estaleiro, no Rio de Janeiro, na indústria naval, prometendo criar 10 milhões de empregos a partir da indústria naval, e ele vai ter que repetir esse trabalho. É muito triste que o Brasil, 13, 14 anos, 15 anos depois de iniciar esse ciclo, tenha que passar por tudo de novo, porque tudo que foi construído foi destruído. Gente, eu queria agradecer a todos vocês por estarem nos acompanhando. Hoje a gente tem aqui também na TV 247, mais tarde, o Léo Estopa comentando,
vamos ter um debate com o Eduardo Guimarães e com o Alex Sonic, e estamos tentando trazer um entrevistado ainda hoje, mas não está confirmado. Segunda-feira, às 5 da tarde, teremos lá o Fernando Haddad participando da TV 247 também. Agradeço a todos vocês, vamos voltar aqui para a edição, e aí amanhã a gente volta aqui também de manhã para comentar as notícias que, do nosso ponto de vista, são as mais relevantes. Obrigado e até mais. E vou botar, evidente, mais uma vez o link da nossa campanha das assinaturas solidárias, e agradeço desde já a todo mundo que tem participado também das assinaturas do 247. Até mais, gente. Muito obrigado e até a próxima. Está aqui o link, só para fechar. Vamos em frente.